Levítico capítulo 11 até o capítulo 15 mostra várias leis que mostram o cuidado de Deus para com o seu povo. Algumas pessoas têm dificuldade em entender por que é que Deus estabelece leis, parâmetros, ordenanças. Em Gênesis 3, Satanás acusa Deus de ser covarde, de ser um Deus legalista. Ele disse para vocês não comerem. Então, a interpretação do maligno é que Deus é severo, é um Deus escravagista, o cristianismo é escravagista. Mas por trás de cada proibição de Deus existe um cuidado pelo próprio ser humano. Resumindo, nós dizemos assim que Deus só proíbe aquilo que faz mal. Então aí você vai ver, por exemplo, Deus proibindo alguns animais que não deveriam servir de alimento. Por que é que esses animais estão na lista de animais impuros? Porque eram animais que poderiam trazer doença, animais que tinham a carne imprópria e não podia servir de alimento. Então era o próprio Deus cuidando, por exemplo, corvos, avestruzes, eram animais que se alimentavam de cadáveres e podiam trazer muitas bactérias. Então Deus dá diretrizes para o homem do que é que poderia ou não comer. Tem os cuidados de Deus com a mulher depois do parto. Ela deveria ficar num período de purificação e a gente entende que é aquele período que ela fica menstruada, né? Que ela fica naquele período de purificação do útero, dos ovários. Deus cuidando dela, Deus preservando ela, Deus também pedindo que esse bebê menino passasse pela circuncisão. Circuncisão também é um cuidado de Deus, cuidando da higiene masculina, que é a cirurgia da fimose. Mostra o cuidado de Deus ao estabelecer regras para a mulher no fluxo menstrual. Nós estamos falando de 2 milhões de pessoas morando num deserto, com escassez de água. Então, imagine uma mulher menstruada no deserto, longe de ribeiros, como que seria a higiene dessa mulher? Então, quando Deus estabelece, por exemplo, um homem depois do ato sexual ele ser considerado imundo, na verdade é tudo Deus mostrando para o homem, eu estou cuidando de você no completo, estou cuidando inclusive da saúde física de vocês. Vai ter aí uma descrição grande sobre a lepra, que era uma doença muito comum naquela época, até por causa dessa facilidade de transmissão, eles morando muito perto, longe de cuidados, de casas próprias para terem cuidados, né, médicos com facilidade. Então, Deus estabeleceu leis, por exemplo, de isolamento para esse doente, e como que seria na casa dele, como que deveria ser o procedimento na casa dele, depois que ele fosse curado, ele tinha que se apresentar para ver se realmente ele estava curado. E a lepra na Bíblia, ela tem uma simbologia muito grande com o pecado. Então nós vamos ler no Novo Testamento muitas vezes o pecado sendo comparado com uma lepra, porque ele vai corroendo o ser humano, ele vai destruindo o ser humano. E aí os rituais de purificação da lepra, no livro do Levítico, lembra os sacrifícios de Jesus, essa água purificadora, né, essa lavagem, essa purificação que o sangue de Jesus faria na vida do ser humano. Então é muito lindo ler o Antigo Testamento, sempre lembrando que ele é figura, tipologia do que aconteceria no Novo Testamento. Levítico 16 é o dia da expiação. Expiar significa encobrir. Era um dia quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, oferecia um sacrifício em favor de toda a nação de Israel. Então, era como se o homem estivesse separado de Deus por causa do pecado, e para que o homem não viesse a continuar separado de Deus,
Então, o sumo sacerdote oferecia um sacrifício para unir esse homem de volta a Deus com um derramamento de sangue. Mas não era o homem que morria. A lei de Deus dizia: a alma que pecar, esta morrerá. Mas para o homem não morrer, então Deus permitia a substituição. E essa substituição, ela acontecia com 2 bodes. Primeiro um carneiro, onde o sumo sacerdote Arão ofereceria um sacrifício por si mesmo, e depois esses 2 animais eram lançados à sorte para ver qual seria o emissário e qual seria o expiatório. Então, o sumo sacerdote impunha as mãos sobre aqueles animais, como se estivesse transferindo os pecados da nação sobre aqueles animais, e aqueles animais, entre aspas, injustamente morreria por atos que eles não cometeram, seriam os atos do povo. Estou usando essas expressões para vocês entenderem que isso é uma das maiores tipologias sobre o sacrifício de Jesus. Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. Então, Jesus, ele assume os pecados da humanidade e ele morre como esse cordeiro imolado para levar os pecados do povo e unir o homem de volta a Deus. Então, ele pegava o sangue desse animal, que era o expiatório, e ele entrava uma vez por ano, lá no lugar santo dos santos, aonde ficava a Arca da Aliança. E essa Arca da Aliança é interessante, porque ela tem um nome, a tampa dela tem um nome, e a tampa era propiciatório. Então, o que significa tornar algo propiciatório? Significa tornar algo favorável. Então, foi exatamente isso que a graça fez conosco. Nós não merecíamos a salvação. Ninguém merece ser salvo. O homem pode fazer caridade, o homem pode, por si só, se conceituar como homem bom, nunca matei, nunca roubei, mas o homem, ele precisa ser salvo por Jesus. E então não existe mérito em nenhum ser humano ao receber a salvação. Efésios capítulo 2 diz que nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça, ou seja, nós recebemos sem merecer. Então ele entra no lugar santo dos santos e ele vai aspergir 7 vezes, usando os seus dedos, sobre essa tampa do propiciatório. Ou seja, quando o sangue era derramado ali, aspergido ali, então o homem tornava-se de novo favorável a Deus. Ou seja, ele estava separado, condenado a morrer, mas agora ele recebe um favor de Deus, que era continuar vivo enquanto o animal morria. O outro animal, ele era levado para fora do arraial e lá pelo deserto ele ia embora em uma simbologia, como se ele estivesse levando os pecados do povo. Então esse texto é maravilhoso porque ele vai apontar o dia da morte de Jesus, o dia que Jesus assumiu os nossos pecados e o dia que Jesus levou para fora de Jerusalém, lá no Gólgota, lá no Calvário, ele levou os nossos pecados. E a Bíblia diz que ele lança, Miqueias diz, ele lançará os nossos pecados no mar do esquecimento. Então nós estamos salvos, nós estamos perdoados, mas não há mérito em nós, é tudo pela graça de Deus. Levítico 17. Continua falando sobre detalhes do sacrifício anual, dia da expiação, e Levítico 18, Deus vai estabelecer uniões sexuais ilícitas. Então, lembrando que Deus está dando diretrizes para o povo dele, de como seria a vida desse povo no meio de povos pagãos. Ou seja, esse povo deveria ser diferente, esse povo deveria manter-se santos ou separados. E para isso, um dos pecados que mais suja moralmente um homem são os pecados sexuais. Então, Deus faz questão de colocar uma lista. E nessa lista, Deus coloca protegendo também o homem, protegendo também a família do homem. Observa que Deus vai falar sobre não expor a nudez, não
não, o sogro não vê a nudez da nora, para que não houvesse orgias entre família, o pai não vê a nudez do filho, falando do incesto, fala do pecado entre pessoas do mesmo sexo, fala da relação sexual entre pessoas e animais, e é um capítulo que é odiado, né, pelos ativistas. Por quê? Porque eles vão dizer que o amor é livre, o sexo é livre e que o cristianismo ele é escravagista, que ele é cheio de regras, que ele é fascista. Por quê? Porque Deus impõe leis. Mas as leis de Deus, elas não estão colocadas para acorrentar o homem, muito pelo contrário. As leis de Deus existem para proteger o ser humano de si mesmo, proteger a família dele. Então, as leis sobre pecados sexuais, o principal propósito é proteger a família. Então, hoje nós vemos de uma forma muito declarada a Bíblia de Satanás, ela mostra exatamente princípios contrários aos princípios da Bíblia Sagrada, do cristianismo. A Bíblia satânica diz: não restrinja o prazer, viva para o prazer. Trechos, né, da Bíblia satânica mostram o quanto o ser humano é incentivado a viver para o prazer, para que ele próprio se destrua. E a Bíblia diz o contrário. A Bíblia chama o homem para santificar o seu próprio corpo, abstendo-se dos prazeres ilícitos sexuais. O prazer sexual no casamento é louvável. Hebreus 13, verso 4. Fora dessa regra, fora desse padrão, ele torna-se pecado, simplesmente para proteger o homem dos seus próprios prazeres. Levítico 19, Deus vai repetir diversas leis com base nos 10 mandamentos, leis cerimoniais, leis éticas, e um dos recursos metodológicos de Deus é a repetição. Deus sempre usa esse recurso, né, didático para o ser humano entender melhor a sua vontade. E ele vai falar novamente, né, sobre vários aspectos dos 10 mandamentos, sobre honrar pai e mãe, sobre não furtar, não dizer falso testemunho. Então, ele vai repetir isso e colocar mais algumas outras diretrizes, né? Por exemplo, verso 10, ele vai mostrar o cuidado que ele tem pelos pobres, né? Pelas pessoas carentes, que as pessoas que tivessem fazendas, tivessem vinhedos, a lei proibia essas pessoas de catarem as coisas que caíssem dos cestos, né? Elas, na hora de colher, de fazer a colheita, elas não tinham que dar uma sacudida no cesto, né? E aquilo que caísse era chamado de rabiscos, e esses rabiscos ou essas coisas que caíam eram para os pobres. Então, só lembrando aqui que a Bíblia, o tempo todo, ela mostra que sempre haverá essa diferença de classes sociais, até porque o paraíso que Deus nos promete não é na terra, né? O paraíso que Deus nos promete é no céu, é a nossa vida eterna. A lei continua falando, especialmente no relacionamento do homem para com o homem, né? Que é o relacionamento horizontal, e fala também do relacionamento vertical, que é o homem com o próprio Deus. No capítulo 20 vai falar de penas. Então, Deus estabelece diretrizes e mostra penalidades para quem não cumprisse essas suas diretrizes. Na verdade, as penalidades elas existem mais para travar o homem, né? As proibições elas existem para frear o homem contra os seus próprios impulsos, né? Então Deus vai mostrar no capítulo 20 que existem punições mais severas para práticas de pecado mais severas, para pecados mais graves, né? Então o capítulo 20 mostra isso. Por exemplo, o filho ser oferecido, né, pelos pais aos ídolos pagãos, que era a Moloque, por exemplo. E por que é que Deus dá essas punições severas, como, por exemplo, pena de morte, né? Uma pessoa que consultasse feiticeiro, uma pessoa que oferecesse o seu filho a ídolos, ele deveria morrer. Qual que era a intenção de Deus?
era para que não houvesse contaminação nessa geração, nessa linhagem que ele estava preparando para a chegada do Messias. No verso 23 a gente observa bem isso, né? Não andeis nos costumes da gente que eu lanço de diante de vós. Ou seja, eu estou levando vocês estão no meio de pessoas pagãs que cultuam ídolos, mas vocês precisam se preservar. Então, a vida de vocês precisa ser diferente. E vai novamente falar sobre atos pecaminosos sexuais, né? Que é o verso 13, o homossexualismo, o lesbianismo, o incesto, a zoofilia. E são situações que hoje a gente vê assim, de uma forma muito clara essa tendência anticristã no mundo todo, né? Que refutar esses valores. Vimos recentemente na Alemanha, por exemplo, uma marcha pela zoofilia, né? Pessoas querendo que o governo legalize sexo com animais. Então, tudo que a gente vê hoje é uma preparação para a chegada do anticristo. Então, a ideia é tirar o ser humano dessas diretrizes do cristianismo, né? Tirar o cristianismo da essência do ser humano.